Nesta quarta-feira, a Alerj realizou 5 sessões plenárias para discutir projetos de combate ao coronavírus e proteção da população fluminense. A Assembleia testou pela primeira vez o sistema de videoconferência. 29 deputados participaram da votação de casa. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, comemorou o sucesso da iniciativa. Vai ter terça-feira totalmente na plataforma, quarta-feira semipresencial, plataforma e plenário, quinta-feira totalmente plataforma. Então, a Assembleia do Rio de Janeiro hoje é um dia histórico, infelizmente por esse momento do coronavírus, mas é um momento histórico onde o parlamento funcionou remotamente, das casas dos parlamentares, através de computadores e mesmo de telefones portáteis. Então, é o parlamento, é a democracia que está em funcionamento aqui no estado do Rio de Janeiro. Na primeira sessão foram discutidas 2 mensagens do governo. A primeira proposta cria regras para a cobrança do ICMS em operações eletrônicas de prestação de serviços de comunicação ou de venda de bens e mercadorias digitais através da transferência eletrônica de dados. O objetivo do governo é adequar a legislação tributária estadual ao convênio federal que regula este tipo de procedimento. A mensagem também visa garantir um acompanhamento mais efetivo dessas operações pelo fisco, já que o comércio eletrônico cresce de forma exponencial. O texto recebeu 8 emendas e retornou às comissões. Esse é um bom PL encaminhado pelo Poder Executivo, porque o Estado do Rio de Janeiro vem perdendo milhares e milhares de reais porque não tem cobrado o ICMS nas transações feitas via internet. Os moradores do Estado do Rio de Janeiro compram muitos produtos produzidos em outros estados e não há recolhimento do ICMS. Então essas regras vão criar essa possibilidade. São regras importantes, o projeto no mérito é bom. Outra mensagem do governo que recebeu emendas e retorna às comissões é que prevê que a Agência de Fomento do Estado, a AGRIO, possa conceder financiamentos de até 5 milhões de reais, sem submeter a decisão à Comissão de Políticas para o Desenvolvimento do Estado. A ideia é agilizar a liberação de crédito para pequenas e microempresas que forem atingidas pela epidemia do novo coronavírus. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram o projeto que prevê a implantação de uma plataforma de ensino à distância para os alunos da rede estadual de ensino, enquanto durar a suspensão das aulas presenciais causada pela pandemia do coronavírus. O texto assinado pelos deputados Renan Ferreirinha, Sérgio Fernandes e André Ceciliano recebeu 24 emendas e retornou às comissões. Nosso objetivo com o projeto que permite educação à distância durante a pandemia do coronavírus, importante frisar isso, que não é algo regular, é só durante essa pandemia, é para que os alunos possam estar em constante conhecimento. A gente não quer substituir os dias letivos, é o que vem para dar mais uma força para os alunos nesse momento que estamos de quarentena, que muitos alunos estão em casa, sem um acesso muito ao conhecimento contínuo, para que eles não deixem de estudar. As sessões plenárias da Alerj podem passar a acontecer de forma remota enquanto estiver em vigor o decreto do governador que reconhece a situação de emergência causada pela epidemia do novo coronavírus. A proposta do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha recebeu 6 emendas e retorna às comissões. As concessionárias de transporte público do estado podem ser obrigadas a oferecer álcool em gel a 70% para os passageiros. De acordo com a proposta, que abriu a terceira sessão extraordinária, devem ser mantidos pelo menos 2 dispensadores do produto em cada plataforma das estações de trem, metrô e barcas, e pelo menos 2 nas proximidades das bilheterias. Em caso da falta do álcool gel a 70%, o produto poderá ser substituído por outro com eficácia semelhante. Quem descumprir a norma pode ser multado em até R$ 17 mil. A regra deve durar enquanto permanecer a pandemia do novo coronavírus no país, e os gastos não podem ser repassados para a tarifa. O texto, assinado por mais de 30 deputados, recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Quando a gente fala do período de quarentena, a primeira iniciativa é para que as pessoas fiquem em casa, para que elas não saiam
e passem lá o máximo de tempo possível, saia apenas quando é estritamente necessário. No entanto, dentro desse estritamente necessário, cabe também aqueles trabalhadores que ainda não foram liberados dos seus postos de trabalho ou cumprem funções em postos de trabalho fundamentais, como mercados, postos de gasolina. Essas pessoas precisam continuar saindo de casa e ir trabalhar. E nada mais justo do que garantir a segurança desses trabalhadores. Nossa ferramenta é a higiene. O álcool gel, o álcool 70%, ele é um forte aliado para que possamos evitar a contaminação e o contágio e a propagação desse vírus. Então é fundamental que no transporte público seja disponibilizado por parte das empresas concessionárias de serviço público essa importante ferramenta para que a população se mantenha higienizada e que possa dessa forma coibir o contágio e que a gente possa enfrentar não só a questão da grave crise de saúde, mas também a crise econômica que se avizinha por conta dessa pandemia que é o coronavírus. Já o deputado Luiz Paulo propõe a revogação da lei de 2004, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais para empresas do Rio. O parlamentar argumenta que durante o regime de recuperação fiscal só podem ser concedidos os incentivos permitidos pelo convênio CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. O deputado também pede a suspensão de 2 artigos de outras 2 legislações em vigor que tratam do mesmo tema. O texto recebeu 6 emendas e retorna às comissões. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o governo estadual, o Poder Executivo, não pode legislar por decreto, e sim por projeto de lei encaminhado ao Parlamento. Então fizemos um exame de toda a legislação existente, para que não paire mais dúvida nenhuma. Estamos retirando dessas legislações incisos e artigos que muitas vezes o governo acha que tem respaldo para legislar por decreto. Na 4ª sessão extraordinária foi analisada a proposta do deputado Dionísio Lins, que obriga as concessionárias de transporte público do Rio a realizarem diariamente a limpeza dos veículos. As empresas que descumprirem essa regra podem perder a concessão. O projeto recebeu 8 emendas e retorna para a discussão das comissões. O Poder Executivo pode ser autorizado a reduzir a carga horária ou adotar regime de trabalho remoto para funcionários terceirizados que trabalham em instituições públicas durante o período de contenção do coronavírus. O projeto também prevê que não haja redução de salário para estes profissionais durante este período. A proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Muitas áreas do serviço público estão adotando o trabalho remoto e estão inclusive fechando os órgãos, só que muitas vezes os trabalhadores terceirizados continuam tendo que trabalhar. A gente viu, inclusive, que o decreto do governador estabeleceu o trabalho remoto para os servidores públicos, mas não para os trabalhadores terceirizados. Com esse projeto, a gente quer dar base legal para que o governador pactue com as empresas de serviço terceirizado que esses trabalhadores também vão poder adotar o trabalho remoto, também vão poder adotar a redução de carga horária, enquanto durar o coronavírus, para que esses trabalhadores também sejam preservados, diminuindo o convívio social e adotando as medidas necessárias para enfrentar o coronavírus. Na última sessão do dia, os parlamentares analisaram a proposta que admite o ensino domiciliar, sob a responsabilidade de pais e tutores dos estudantes no sistema de educação do Estado. O projeto prevê apoio às famílias, liberdade de escolha entre o ensino domiciliar ou o escolar, isonomia de direitos e certificação de conclusão validada pela Secretaria Estadual de Educação. A proposta, assinada por 26 parlamentares, foi baixada em diligência e será analisada pela SEDUC e pelo Conselho Estadual de Educação. É importantíssimo e fundamental que o pai e a mãe de aluno tenham a possibilidade de ensinar o seu filho e sua filha o ensino que eles aprenderam, o ensino que os cabe. Eu, por exemplo, tive a minha mãe me ajudando muito na minha infância. A gente não pode deixar de cercear esse direito do pai e da mãe de aluno de ensinar o seu filho e dar uma educação também ajudando no ensino escolar. Pode ser criado no Rio o Programa de Atenção às Populações Vulneráveis em situações de emergências sanitárias ocasionadas por epidemias. A proposta, assinada pela bancada do PSOL, prevê uma série de medidas,
como a proibição da prática de preços abusivos em estabelecimentos privados, benefícios socioassistenciais para pessoas que não são atendidas por serviços previdenciários e proibição da interrupção do fornecimento de água, luz e internet enquanto durar a emergência sanitária. O projeto recebeu 4 emendas e retorna às comissões. O que esse projeto tenta fazer é instituir um programa de enfrentamento à crise que incorpore, por exemplo, assistência aos alunos que estão sem aula, assistência à população em situação de rua, acesso, tanto por parte do poder público quanto da população em geral, aos produtos necessários para o enfrentamento à pandemia do ponto de vista sanitário. Então o projeto é um programa para garantir ferramentas para que a gente enfrente essa pandemia de uma forma global, protegendo as populações vulneráveis e garantindo saúde pública para toda a população. A essas populações, as populações refugiadas, as populações em situação de rua, ou seja, a gente tem uma extensa população altamente vulnerabilizada e que nesse contexto fica mais fragilizada ainda. Então, a necessidade da implementação de um projeto de lei como esse, a gente espera que ele seja logo sancionado pelo governo do Estado, para que a gente tenha tranquilidade de saber que essa população será alvo de uma política pública eficaz e efetiva no combate e no aumento, da possibilidade de um número ainda maior do que o previsto pela Organização Mundial, pelo próprio Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado, de óbitos no seio dessa população.